Namastê, seja bem-vinda à minha produção de conteúdo. Eu espero que você se sinta efetivamente representada e eu vim me apresentar. Talvez você me conheça das minhas mídias sociais, talvez você tenha sido a minha aluna, tenha comprado um dos meus livros, mas eu vim contar um pouco para você sobre quem eu sou, o que eu quero para mim e o que eu quero de mim e o que eu quero na minha relação com você, qual é o meu desejo. Bom, eu me chamo Cláudia Dornelles, eu sou advogada por formação, estudei na Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, sou formada pela universidade, onde eu fui bastante feliz e entrei na finalzinho da década de 80, ainda no curso de comunicação social, fiz jornalismo e depois migrei para direito. Trabalhei como advogada durante vários anos, muito mais de uma década e meia. Eu fiz alguns cursos de atualização na escola de magistratura, na escola do Ministério Público no Rio de Janeiro. Eu fui uma aluna bastante nerd, bastante aplicada, mas o que eu gostava de verdade era sempre escrever. E as minhas petições, as minhas intervenções jurídicas, elas sempre caíam naquela fala do lugar do outro. Então, eu, desde antes de me formar, consegui, através de uma professora de sociologia jurídica, que eu já escrevesse profissionalmente na minha área. Então eu tive ali os primeiros ensaios do quanto eu gostava de escrever e as pessoas tiveram as primeiras experiências sobre aquilo que eu escrevia, a maneira direta como que eu falava. E eu notadamente colocava músicas, letras, né, de músicas populares. Então eu me lembro perfeitamente que fazendo uma sustentação oral aí, no momento ali que eu estava pedindo muito por uma questão de alimentos, eu lancei mão de uma música que estava na voz da Marisa Monte, não é dela, mas que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, a gente quer saída para qualquer parte, a gente quer comida, diversão, balé, a gente quer amor, enfim. Eu me lembro que, de olhos assim meio arregalados, tanto a minha cliente quanto todas as pessoas que estavam naquela sala de audiência falaram: olha, agora essa advogada pirou, de duas uma, ou essa advogada ela acabou de enterrar a sua carreira, tão nova, coitada, então realmente fracassou na escolha, ou ela vai se notabilizar. E aí, qual não foi a minha surpresa quando o juiz, era um homem, me lembro muito perfeitamente, o nome dele era Gilberto, sobrenome faz muito tempo, né? Talvez cerca de aproximadamente 20 anos, eu não me lembro o nome, mas o sobrenome eu me lembro que era Gilberto. Ele usou a minha fala para fazer a decisão, a sentença, para prolatar, proferir a sentença. E aí foi muito interessante porque essa sentença teve um recurso, continuei sendo vencedora na causa em que eu defendi ali para minha cliente. E então, aos poucos, e já num processo psicanalítico, eu conheci a psicanálise no ano de 1994, então faz muito tempo, eu comecei a compreender que eu gostava mesmo era de gente e eu gostava mesmo era de conciliar pessoas, conciliar afetos e me permear desse mundo de gente. Eu comecei a escrever e escrevi para vários sites jurídicos, tenho mais de 150 de artigos jurídicos publicados. Escrevi para o Conjur, do UOL, escrevi para revistas impressas na minha área, escrevi para a escola do Ministério Público do Rio de Janeiro, para a escola da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, escrevi para uma revista de trabalho, escrevia sobre comportamento e sempre os meus conteúdos saíam muito mais na área de comportamento, sociologia, do que propriamente sobre
o juridiquês. Isso porque eu sempre evitava muito o juridiquês por achar, né? A minha compreensão sempre foi de que quanto mais reto e direto, melhor. Em determinado momento eu achei que não fazia mais parte da minha vida aquele processo e eu precisava então partir para uma outra coisa. E eu não sabia exatamente que outra coisa seria e não sabia se aquela interrupção ela era temporária ou era definitiva. Fato é que eu já não me sentia à vontade tramitando ali no caminho do direito. Eu costumo brincar que o advogado é um galo de briga profissional, ele tem que botar o coleguinha nocaute para poder dizer que fez um bom trabalho, e não necessariamente eu estava disposta a fazer isso. E eu acho incrível quem consegue fazer isso e quem gosta, né? Eu particularmente tive muita dificuldade depois ali dos meus 30 anos de perpetuar isso ou admitir isso como uma tarefa para o resto da minha vida. Então eu mergulhei nos livros que eu já lia muito livro que se falava na época de autoajuda, e quando me perguntam se era autoajuda, eu costumo dizer assim, todo livro ajuda, toda leitura ajuda, então tudo me autoajuda. Quando eu leio, eu me ajudo a me desenvolver como ser humano. Aí eu mergulhei mais propriamente nas leituras, fiquei muito interessada nos webinários, nas palestras, nos cursos de coaching, mas eles não se relacionavam com aquilo que eu queria, que era o ser humano do ponto de vista holístico, né? Do ponto de vista total, né? Que ser humano, como um ser humano vibracional, como um ser humano intrincado, não necessariamente aqueles queijos e aquelas frações e aquelas técnicas me diziam que aquilo era de fato o meu caminho. Então eu comecei a beber de muitas fontes, a estudar profundamente a energia das plantas, estudar com muita profundidade a questão da psicanálise, do comportamento, e aí resolvi fazer uma especialização em psicanálise, e aí saí profundamente e completamente feliz porque eu tinha, enfim, encontrado algo que eu gostava de fazer, e fiz 6 livros, publiquei 6 livros que são, eu digo que são biográficos, né, porque eu escrevo de situações que eu efetivamente vivenciei interna ou externamente. Então os meus livros eles falam muito sobre as minhas experiências e a maneira com que eu lido com elas, ou pelo menos com que eu consegui lidar com elas à época que eu os escrevi. Partindo daí eu resolvi que era o momento de eu não mais ficar ali apenas costurando informações com algumas leitoras, e resolvi então fazer uma jornada que eu chamei de Jornada da Superação, e que fui muito repreendida por isso à época, porque falavam, mas Cláudia, ninguém vai querer se matricular numa coisa que se chama Jornada da Superação, porque você já parte da premissa que a pessoa tem que superar alguma coisa, e a pessoa não tem que superar muitas vezes nada. E eu dizia, não, eu acho que talvez essa superação seja minha, então Jornada da Superação. E aí fiz a primeira, a segunda, a terceira, bom, são até o momento em que eu gravo esse vídeo, 8 edições da Jornada da Superação, muito bem realizadas, porque em cada jornada o atendimento de muitas mulheres que fazem outras e outras e outras jornadas, porque encontraram ali um método de escarafunchar os seus interiores e se tornar uma pessoa melhor. Essa sou eu, carioca, buscadora, uma pessoa em desenvolvimento, produzindo conteúdo para ser mais feliz com você, na nossa relação juntas. Namastê, muitíssimo obrigada pela atenção.